queria abrir uma exceção. Eu pensei muito para falar o que eu vou falar hoje. Tá? Eu não tinha vontade de falar. Muitas pessoas estão me procurando com problemas, pessoas que até pensam em suicídio, né? Então eu queria contar um pouco da minha história, porque às vezes as pessoas pensam assim, ele tá falando aí porque é fácil, né? Não teve algumas experiências, então é muito pelo contrário. Eu já pensei em desistir também algumas vezes, né? Mas a vontade de evoluir, a vontade de crescer venceu faz tempo. Então vou começar falando de quando eu era criança. Eu já comentei em outros vídeos que eu tinha algumas visões, né? Mas criado em família católica, levavam benzer, e assim foi. Porém, eu sempre fui perseguido muito com acidentes. De se machucar com um carrinho de rolemã, caiu um eucalipto em cima de mim quando eu morava em São Paulo, deu fratura exposta no fêmur da perna esquerda. Tive internado lá no Hospital das Clínicas. Na época começou a sair as televisões, né? Eu tinha 7 anos de idade. Isso foi uma sequência. Eu era bastante peralta, mas os acidentes eram assim, muita frequência, sabe, de machucados, coisa assim absurda, e eu tomava cuidado, entendeu? Não era coisa que eu abusava. Acidentes de bicicleta, mas de moer a bicicleta, sabe, de me machucar todo. Motocicleta, tive 5 acidentes com moto, 4 deles foi de carona, 3 de carona, e 2 comigo pilotando, sem correr, eu não estava correndo, eu nunca fui de acelerar, quem me conhece sabe, eu sempre tenho o maior cuidado, entendeu? Então, e quebrada de ossos, na família só tem um irmão que quebrou um osso, só, do resto, eu já quebrei 80% dos ossos do lado esquerdo. Só esse dedo aqui do lado direito, num acidente de moto que ensacou para dentro. Dedão, munheca, tudo. Clavícula 4 vezes, costelas, bacia. Tudo já quebrei, fora as luxações. Entendeu? E tomando cuidado. Parece que é uma perseguição, eu sempre fui vítima disso. E às vezes vinha um flash de que algo ia acontecer. Eu cheguei a avisar quem pilotava a moto, vai devagar porque eu senti que vai acontecer alguma coisa. Imagina! Bum! Aconteceu. Entendeu? Então, eu sempre agi muito quieto, eu nunca comentei muito para as pessoas, sabe? Eu me senti até envergonhado. Aí hoje eu decidi. Tá? Antes de eu gravar, eu estava com ansiedade, eu fico até meio assim, preocupado em comentar, de interpretarem mal. Porém tem um fundamento isso que eu estou falando. Tá? Aí, depois, eu vou pular agora para 76, porque eu tenho muito acidente com máquina, trabalhava carpintaria, máquina perigosa, serras, né? Serra de fita, circular, peguei a mão várias vezes, e curioso de tudo isso, não fica sequela, entendeu? Eu tenho um monte de cicatriz eu tenho, mas não tem assim um defeito físico, sabe, com tudo que aconteceu. Por isso que eu acho que tem algo por trás, né? Faz parte de uma missão, um karma, algo que eu tenho que passar, talvez experiências vividas de outra vida, que eu acredito, né? Na casa do Pai existem outras moradas, então isso explica muita coisa. Eu acredito na reencarnação, né?
e no karma, principalmente, entendeu? Então, depois que eu tive acidente com a asa delta, eu teria que lamentar muito. Porém, eu estou aqui falando com vocês em função daquele acidente de 1976. Por quê? Porque foi lá que o Carlos Mendes, amigo, ele que pediu para fazer um vídeo e que eu contasse aquele acidente. Contei sem pretensão nenhuma, eu não esperava o resultado daquilo. Aí começaram a me procurar. O Carlos falou, você precisa responder para as pessoas no canal. Aí me incentivaram a abrir um canal, que é esse, da espiritualidade transcendental. No início eu não sabia o que falar, o que fazer, sabe? É tanta coisa que tem, eu não sabia nem por onde começar, entendeu? Então agora aos poucos a gente vai aprendendo. E aí então, após esse vídeo, que eu comecei então a entender a minha missão. E obviamente que os acidentes se cessaram. Não tem acontecido mais nada assim como era antes, sabe? Era assustador. E em véspera de Natal, quantas vezes, não é? Eu não pude ir no Natal da família lá, porque eu estava tudo enfaixado e eles não podiam saber. Eu não queria preocupar minha família com isso. Eu cheguei no jantar do Natal na casa dos meus avós, onde todo mundo reuniu, com 2 costelas quebradas. Uma faixa aqui, eu não podia nem respirar, ninguém percebeu, entendeu? Então, eu nunca fui de ficar lamentando isso tudo. Eu aceitei. Parece que algo dizia assim, uma hora acaba, é impossível, né? O que eu fiz para merecer tudo isso aí? Aquelas perguntas bestas que vem na cabeça, né? Então, e eu não estou contando aqui detalhes, eu tive 11 empresas, 11 firmas. Quando chegava nos 2, 3 anos, eu precisava fechar, porque eu fui de família pobre, então eu não tinha capital que ajudasse. Eu ia de cara e coragem, investi de vários segmentos, de vários ramos. Eu investia, ia lutando, ia bem, tal. Primeiro estágio, ia bem. Aí não saía daquilo. O que precisaria? Investir um pouco de dinheiro para pegar embalo. Eu não tinha. Acabava desincentivando, desanimava, fechava. Quando não, tinha problema com sócio. Quando não, entrou a crise da tecelagem. Eu tinha uma confecção de uniforme por 12 anos. A crise da tecelagem quebrou as pernas de um monte de gente, não foi só minha. Tá? Precisei parar. Fabricava hélice. Precisei parar. Deu desligamento nos 2 ombros. Primeiro bursite, depois desligamento. Precisei parar. Era tudo manual, né? Hoje estou tentando voltar a fabricar novamente. Só que já é hélice de fibra de carbono, com passo ajustável, né? Em companhia do Gleire. Que quem assistiu o primeiro vídeo nosso, a apresentação, o Gleire participou, tá? É um amigo de infância, né? Então, tudo isso aí que aconteceu, eu tenho como um aprendizado, sabe? E as coisas sempre patinaram. E na década de 80, quando eu tinha confecção, uma funcionária da loja que gerenciava a loja que eu tinha lá em Jundiaí, no centro da cidade, loja de uniforme, era Pista 1, Comércio e Representações Limitada. Pessoas que eram clientes lá, pode ser que se lembrem. Rua Zacaria de Góes era. Essa mocinha foi convidada por uma amiga minha que faleceu, a Dirce, muito amiga, para ir numa senhora visitar. Ela pediu para ir, eu falei, não, vai, eu vou ficar aqui sem problema, vai lá. Ela foi. Ela chegou depois de um tempo, um pouco assustada, preocupada, meio chorosa. Falei, o que foi que aconteceu? Ai, nada. Depois ela resolveu contar uma parte. Que essa senhora que ela foi, ela lia o tarô. Era uma senhora na Rua Bandeirantes. Muita gente conhecia ela. Eu não. Eu nunca tinha ouvido falar. Ela morava antes da descida da Rua Bandeirantes, em Jundiaí. E essa senhora tinha 84 anos, né?
ela falou para essa moça que eu, Newton, ia perder tudo, que eu ia ficar no zero, que até fome eu ia passar. E só depois de algumas décadas que eu ia recuperar com juros e correção. E ela foi falando dos detalhes, que eu ia sair de Jundiaí, que eu ia perder o que eu tinha em Itupeva, que era uma pista de ultraleve, que foi que eu inaugurei em 93 lá. Comecei a construir em 90, gastei o que eu não tinha lá. A prefeitura começou a querer aquilo junto com algumas pessoas de má fé. Eu acabei perdendo aquilo tudo em 95 e vim embora para Limeira. Perdi, entraram lá, me roubaram a lanchonete, me detonaram os 2 ultraleves que eu tinha. Depois de anos eu descobri que um que trabalhava lá, dívida de jogo, ele foi caseiro uma época lá, dívida de jogo, foi lá e destruíram o que era meu, achando que era dele, tá? Então, foi tudo fatalidades, né? Acabei perdendo tudo aquilo lá. E paralelamente eu tinha a loja e a confecção em Jundiaí. A confecção era na Rua do Retiro. E aí a mocinha da loja contou tudo aquilo. Eu falei assim, não se preocupa com isso aí, não é assim também, né? Não, ela falou com muita certeza. E eu não perguntei nada, ela disse. Ela falou de você só e não falou nada de mim. Ela que ofereceu de ler o tarô e falou tudo. Falei, de admirar, porque você tem medo dessas coisas, né? Ainda falei para ela. Passou. Fui para a confecção à tarde, como era normal. A gerente na confecção me chamou e falou, senta aqui, eu tenho um negócio para contar. Sabe onde eu fui hoje? Não sei. Eu fui lá numa senhora que lê tarô, na Rua Bandeirantes. Eu falei, então você foi com a moça da loja? Ela falou, não. Eu falei, mas... Ela falou que foi lá... Ela falou, que hora que ela foi? Eu falei, foi antes do almoço, um pouquinho antes do almoço. Ela falou, não, eu fui agora depois do almoço, mas à tarde. Eu falei, coincidência, né? Pensa bem, as duas irem no mesmo lugar, no mesmo dia, sem saber, e as duas com medo disso, nem horóscopo elas gostavam, tinham medo, entendeu? E foram lá na mulher que lê tarô. Eu falei, mas e você foi como? Ela falou, não, a costureira daqui tem amizade com ela e foi lá para tomar um café, me convidou para ir junto. Aí estava tomando café, a mulher perguntou se eu queria ler o meu tarô. Como ela era muito simpática, uma senhora de idade, eu falei, lê então para mim, né? E ela falou tudo de você, falou para mim. Falei, não, você está brincando, você combinou com a moça da loja. Falei, não. Ela ficou até braba comigo, ela falou, não combinei nada. Ela falou. A mulher falou que você ia perder tudo, que você ia sair de Jundiaí, que você ia para uma cidade próxima, quem ia te levar para lá era um amigo teu, casado com uma loira e tem um filho homem, e foi realmente quem me trouxe para Limeira, João Carlos Stefan, um amigo meu até hoje, casado ele era na época com uma loira, tinha um filho homem, tá? A mulher falou para as duas, o que falou para uma falou para outra, tá? Só que eu vou falar como para uma, senão eu vou ter que ficar repetindo a história. 100% ela falou para uma e para outra, sem conhecer ninguém. Aí ela falou que depois de um tempo, nessa cidade próxima, que era aqui, Limeira, ele iria para outro estado. Eu falei, não pode ser, porque eu jamais vou querer sair de Jundiaí. Eu adorava Jundiaí, eu não queria sair de lá. Acabei sendo convidado, indicado por um amigo de Jundiaí, a ir para Minas, no Triângulo Mineiro, Fazenda Água Comprida. Prestei serviço lá durante 6 anos e meio. Construí um ultraleve avançado para o falecido Ísio, que era o dono da fazenda, para lá de Uberaba, 100 e poucos quilômetros. Restaurei um Stearman que ele tinha lá, Stearmão, né? E cuidava das aeronaves dele. E a mulher falou, ele vai num lugar grande, cheio de aviãozinho, para um industrial bem sucedido. E ele era dono da Tabacol, da Cadron, ele tinha parceria com a indústria de arroz
Ele era muito rico, doutor Ísio, e humilde totalmente, sabe? E ele gostava muito lá do meu trabalho, né? E ela falou, e nesse lugar que ele vai, em outro estado, ele vai conseguir um dinheiro para pagar as dívidas dele. Porque eu estava atolado em dívida. Eu achava que eu nunca ia pagar na minha vida. E é a coisa mais triste que tem. Entendeu? Você cair na mão de agiota. Aí quem te deve não te paga. Sabe? Pessoas parecem que viram um urubu em cima da carniça. Muita gente já passou por isso aí. Tenho certeza. Lá em Minas eu comecei a ganhar dinheiro, porque eu fazia serviço de empreita. E comecei a pagar as contas, pagar tudo. E consegui comprar uma parte da minha tia em Jundiaí, onde acabou ficando lá para a mocinha que cuidou dela a vida toda, até ela morrer há pouco tempo atrás, né? Aí vim de volta para Limeira, porque o doutor Ísio morreu, eu não podia mais trabalhar lá, né? Vim para cá, levei um par de cano, um atrás do outro, trabalhando com aviação, restaurando a aeronave, fazendo alguma coisa com hélice, tá? E tudo, 100%, tudo que a mulher falou aconteceu. Até fome passei. Eu cheguei durante dias e dias, comia ração de cachorro. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. Às vezes eu adorava quando ia algum amigo lá no aeroclube convidar para sair comer um lanche, ou ir almoçar com ele, entendeu? Porque eu não tinha recurso. E muitos aí, aqui de Limeira, me deram muito cano. Sabe, um pessoal maligno, né? Mas sobrevivi. Tô aqui para contar a história, tô falando a realidade. Eu não pude usar nomes aqui de muitas pessoas, porque eles não gostam de se envolver, né? Quando a gente conta, porque sabe que é público, então fica complicado, né? Então, eu tô comentando isso aí como experiência vivida. E essa senhora que morreu, ela morreu inclusive em Indaiatuba, que ela começou a ficar doente e levaram ela para Indaiatuba, ela morreu lá. E ela falou que depois de algumas décadas, quem sabe fazer conta, né? Passaram várias décadas, que foi de 88, 98 para cá. Ela disse que depois de algumas décadas eu ia ter êxito, eu ia conseguir, palavras dela, né, uma sorte grande, que eu ia estar muito bem, que eu ia morrer velhinho. Eu tô aqui ainda, né, com tudo que aconteceu, entendeu? E não tô reclamando não, tô comentando porque tem pessoas que eu tenho observado que qualquer coisinha acha que está sendo a vítima do ano, a vítima das galáxias, né? Vive reclamando, não faz nada para melhorar. É o pensamento positivo, sabe? Você tem que acreditar que vai melhorar, que alguma coisa boa vai acontecer. Então, é o que aconteceu comigo. Tá? Eu não tive essa sorte grande, mas eu estou tendo saúde. Eu aprendi a valorizar o pouco que eu tenho. Entendeu? As amizades, uma palavra amiga, sabe? Eu estou tendo a oportunidade de contar minha história, que isso tem mudado a vida de muita gente. E é porcaria o que eu falo, é pouco, não é nada, não me custa nada. Estou falando muito. É que eu fico muito tempo só aqui. Eu trabalho sozinho, uma chacrinha, né? E quando a gente fala muito, acaba afetando um pouco a garganta, né? Então é falta de prática. Tanto que o locutor tem que estar exercitando o tempo todo, né? Que não é o meu caso. Então, meus amigos, é isso. Não desistamos, porque a desistência é a pior coisa que tem, sabe? É o fundo do poço, é o lodo, é o fracasso do ser, quando ele desiste, sabe? Fala,
eu não tenho mais condição, não tenho chance, eu quero que isso acabe. Não seja covarde, sabe? Tenta, vai. Pelo menos quando você morrer, você não vai pecar por não ter tentado. Sabe? Eu tentei, eu fiz o que eu pude. E fatalmente você vai ser reconhecido como um vitorioso, a pessoa que não desistiu, que sempre tentou. Tá? Eu jamais pensei em ter coragem de falar, de ter um canal, sabe? De contar uma história. Eu sempre fui muito fechado nesse aspecto. Contava assim para algum amigo, pessoa de casa, alguma coisa. Quem acompanhou minha vida sabe, né? Então, hoje eu tenho essa cara de pau de vir aqui falar. Por quê? Porque é uma obrigação minha, sabe? Eu tenho que passar uma experiência vivida minha, para que com isso as pessoas se acordem, sabe? Acorde para a realidade, aceleração da evolução. O tempo está passando rápido. Nós somos espírito, nós não somos essa porcaria aqui, ó, que apodrece em vida, inclusive. Tá? Nós somos muito mais que isso. Nós somos um espírito eterno. Eu sou. E é isso que você tem que ter em mente. Tá? E você não precisa subir na cabeça dos outros para vencer na vida. Com humildade, com paciência, honestidade, simplicidade e humildade. Muita humildade no que você se propuser a fazer. Seja humilde, que você vai ter o retorno da natureza. É a lei da causa e efeito. A mesma intensidade que a bola bate na parede, ela volta em você. Então, cuidado com a verbalização, com as palavras, né? Então, com isso, você vai ser um canalha a menos. Você se cuidando, sabendo o que você vai falar, entendeu? Tenta ajudar as pessoas, os animais, cada dia mais. Daqui a pouco isso aqui acaba. Nós já estamos entrando na 5ª dimensão. Vocês têm consciência do que é isso? Nós já estamos sentindo no corpo, nos chakras. Todo mundo está sentindo. Zumbido nos ouvidos, está vendo coisa que achava que nunca ia ver, entendeu? Independente da religião que você é, não importa. Tá? Inclusive, eu não sou religioso, respeito todas, mas não vejo uma necessidade em ser religioso. Tá? Até porque a religião eu vejo assim como algo, até um mal necessário. Tá? No bom sentido, né? Um mal necessário. Sabe? Que a religião tira muita gente aí do mundo do crime. Desse lado é bom. Tá? Só que ela amarra muito a evolução da pessoa. Porque você, como um espírito que é, você já tem latente em você tudo o que você precisa para tua evolução interior. Sabe? Você não precisa ir buscar Deus lá, Ele está em você. Deus está em mim, está em você. Deus está contido, Ele não contém nada. Deus está em tudo. Então essa era o que eu tinha que falar. Tá bom? Não vou tocar mais nesse assunto, vai ser primeira e última vez, né? Mas não reclame de qualquer coisinha que te aconteça, não, que é feio, sabe? Procure levar com esportividade, sabe? Medita quando você estiver enfermo. Peça para Deus que Ele te cura através de Jesus. Se for um pedido da alma, um pedido com fé, alimenta, né, tua fé, tua esperança. Tá bom? Então qualquer coisa que precisar, espiritualidade transcendental @gmail.com. Quem recebe esses e-mails é a Rosângela, uma pessoa muito querida, ela ajuda muito nisso tudo, tá? Se não tivesse alguém como ela para me ajudar nisso aí, eu não teria condição de continuar, porque é muita coisa, muito trabalho, né? E ela inclusive que
entrega a apostila para quem tem interesse de adquirir, que é a apostila que ensina as técnicas do desdobramento, da saída do corpo consciente, acordado, através de exercícios, tá? Respiratório, exercício dos chakras, dos neurônios, tá? Da glândula hipófise, pineal, enfim. Lá tem tudo o que você precisa para ter sonhos lúcidos, se tornar consciente durante um sonho fisiológico, está lá também. E é tudo experiência minha, vivida, das práticas que eu já exerci, experiências que eu fiz, entendeu? E fui desenvolvendo minha mediunidade através disso, do desdobramento. Eu busquei muitas palestras, cursos dentro da parapsicologia, isso me ajudou muito, tá? Centros espíritas, de pessoas de bom coração, sempre que me convidaram a participar, eu ia muito, hoje eu vou menos, mas eu vou se me convidar, para auxiliar no trabalho de cura, sabe? De forma, dentro da área da caridade, né? Isso é muito importante, entendeu? Então, eu vou estar aqui para responder qualquer dúvida que queira, tá? Se eu não tiver vivido aquela experiência para te passar como você deve agir, tenha certeza, eu vou buscar informação para poder te ajudar, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí, estejam com Deus.